Existe uma passagem nas Escrituras tão sombria, tão visceralmente perturbadora, que muitos preferem ignorá-la. Uma história que expõe as profundezas mais escuras da depravação humana e o caos que se instala quando uma nação vira as costas para Deus. O que você está prestes a ouvir não é uma parábola amena, é um relato brutal de fatos. Por isso, um aviso se faz necessário. O conteúdo a seguir é forte, explícito em sua natureza e pode não ser adequado para todas as idades. Prossiga com discernimento. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a luz da palavra de Deus, que não teme expor as trevas para nos ensinar, ilumine nosso entendimento e fortaleça nosso espírito. Sejam bem-vindos ao canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Hoje, teremos a coragem de olhar para uma das passagens mais difíceis de toda a Bíblia, a história registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Convidamos você a se inscrever em nosso canal, a curtir este vídeo e a compartilhá-lo, pois acreditamos que mesmo nas narrativas mais chocantes, Deus tem lições cruciais para nós. E deixe seu comentário, você já conhecia esta passagem? Prepare-se, pois o que vamos analisar não é apenas um evento trágico do passado, é um espelho que reflete a condição do coração humano sem um rei, sem uma autoridade divina. A revelação que esta história traz sobre nossa necessidade de um Salvador pode transformar para sempre a sua compreensão do Evangelho. Nossa jornada começa em um tempo de anarquia espiritual e social em Israel. O livro de Juízes nos adverte repetidamente com uma frase assustadora que define toda aquela era. Naqueles dias não havia rei em Israel. Esta não era apenas uma declaração política, era um diagnóstico espiritual. Sem um líder justo que os guiasse e tendo rejeitado a Deus como seu verdadeiro rei, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É neste cenário de caos iminente que somos apresentados a um homem, um levita, um membro da tribo, separada para o serviço sagrado a Deus, que vivia nas remotas montanhas de Efraim. Este homem, que deveria ser um exemplo de piedade, toma para si uma concubina, uma esposa secundária da cidade de Belém de Judá. A relação deles, desde o início, é marcada pela instabilidade da época. O texto de Juízes, capítulo 19, nos conta que a mulher foi infiel e o deixou, retornando para a casa de seu pai em Belém. Ali, ela permaneceu por 4 meses. O levita então decide ir atrás dela, com a intenção de falar-lhe ao coração e trazê-la de volta. Ele viaja para o sul, levando consigo seu servo e um par de jumentos, numa tentativa de reconciliação. Ao chegar em Belém, o pai da moça o recebe com grande hospitalidade. Ele se alegra em ver o levita e insiste para que ele fique. Um dia se transforma em 2, 2 em 3. O sogro o persuade a ficar para comer, beber e se alegrar. Reanima o teu coração com um bocado de pão. E depois partireis, dizia ele. Por diversas vezes, o levita tentou partir, mas a hospitalidade calorosa do sogro o deteve. Finalmente, no 5º dia, após mais um apelo do sogro para que ficasse, o levita se levanta com firmeza ao entardecer e diz: é preciso ir. Ele parte com sua concubina e seu servo, viajando para o norte, de volta para casa. Mas o dia já estava no fim. Ao se aproximarem da cidade de Jebus, a futura Jerusalém, que na época era habitada por estrangeiros, o servo sugeriu: vem, Pessote, retiremo-nos para esta cidade dos Jebuseus e passemos nela a noite. Mas o levita, numa demonstração de um zelo equivocado, recusou-se. Ele disse, como lemos em Juízes, capítulo 19, versículo 12, não nos retiraremos para uma cidade de estrangeiros que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Sua decisão foi de procurar refúgio entre seus próprios irmãos, na cidade de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim.
Mal sabia ele que o maior perigo não viria dos estrangeiros, mas do coração depravado de seu próprio povo. Chegaram a Gibeá quando o sol se punha e assentaram-se na praça da cidade. Mas em Gibeá, a lei da hospitalidade, tão sagrada em Israel, estava morta. Ninguém os convidou para suas casas. Um silêncio frio e indiferente os acolheu. Até que um homem idoso, que voltava de seu trabalho no campo, os viu. Ele os acolheu em sua casa, oferecendo-lhes água, alimento e um lugar para descansar, um pequeno oásis de bondade em um deserto de impiedade. Por um momento, eles pareciam estar seguros. Mas a noite em Gibeá estava apenas começando e o terror se aproximava da porta. Dentro da casa do ancião, uma sensação de alívio tomava conta dos viajantes. O pão foi partido, os pés foram lavados e o coração deles se alegrava. Mas lá fora, nas ruas escuras de Gibeá, a maldade se congregava. As sombras ganharam vozes e as vozes se tornaram uma multidão. Eram os homens daquela cidade, filhos de Belial, homens cujo coração era entregue à perversidade. Eles cercaram a casa. O som de punhos batendo na porta de madeira ecoou, um ritmo violento e ameaçador que fez o chão tremer. Eles gritaram para o dono da casa, o velho homem que lhes dera abrigo, e sua exigência era um eco profano da depravação de Sodoma. Traze para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. Juízes capítulo 19, versículo 22. A palavra conhecer aqui carrega o peso de uma intenção vil e violenta, um desejo de humilhação sexual. O ancião, desesperado para proteger a honra sagrada de um hóspede sob seu teto, saiu para confrontar a turba. E o que ele ofereceu em troca revela a profundidade da distorção moral daquela sociedade. Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa. Não façais tal loucura. Eis aqui a minha filha virgem, e a concubina dele fala-se sair, humilhai-as vós, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais essa loucura. Juízes, capítulo 19, versículos 23 e 24. Parem e pensem na atrocidade desta oferta. Para proteger um homem, ele estava disposto a sacrificar 2 mulheres, incluindo sua própria filha. Como uma sociedade que recebeu a lei de Deus chega a um ponto tão baixo, onde a vida e a dignidade de uma mulher são tratadas como descartáveis? Os homens não quiseram ouvi-lo. A fúria da multidão crescia. E então, o levita, o homem que deveria proteger sua companheira, o homem do serviço sagrado, cometeu um ato de covardia inominável. O texto diz, de forma seca e terrível, em Juízes capítulo 19, versículo 25. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. Ele a entregou à fúria daquela multidão para se salvar. A noite que se seguiu foi um abismo de horror. Eles a abusaram e a maltrataram por toda a noite, até pela manhã. A escuridão de Gibeá foi preenchida com os sons de uma brutalidade indescritível. E quando a primeira luz da alva começou a atingir o céu, anunciando um novo dia, eles a deixaram ir. A mulher, com as forças que lhe restavam, arrastou-se de volta para a casa onde seu senhor estava. Ela caiu à entrada da casa e ali ficou, com suas mãos sobre o limiar da porta. Um último e desesperado gesto em busca de refúgio. Ali, ela permaneceu imóvel enquanto o dia nascia. Pela manhã, o levita se levantou, abriu as portas da casa para seguir seu caminho e a encontrou. Sua concubina, caída à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Sua reação foi de uma frieza que gela a alma. Ele lhe disse, levanta-te e vamo-nos. Mas não houve resposta. Ela estava morta. Sem uma palavra de lamento registrada nas Escrituras, sem um gesto de dor, o levita simplesmente a pôs sobre o seu jumento e partiu em direção à sua casa. A viagem de volta, que deveria ser de reconciliação,
transformou-se em um cortejo fúnebre, macabro e silencioso. O horror daquela noite em Gibeá ainda não havia alcançado seu clímax. O ato que aquele levita cometeria em seguida mergulharia toda a nação de Israel em um choque do qual não haveria retorno fácil. A jornada de volta do levita foi um cortejo silencioso de horror. Ao chegar à sua casa, o luto não encontrou espaço para lágrimas ou sepultura digna. Em vez disso, a dor se transformou em um ato de uma brutalidade calculada, um grito de guerra macabro que ecoaria por toda a nação. O texto de Juízes, capítulo 19, versículo 29, descreve a cena com uma frieza chocante. Chegando em sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. Imagine o horror. Um mensageiro chegando a cada uma das tribos, não com um pergaminho ou uma mensagem verbal, mas com um pedaço de um corpo desmembrado. Era um chamado visual, visceral, inegável. Uma mensagem que dizia: vejam o que nos tornamos. Vejam a depravação que cresceu em nosso meio. Todos que viam aquilo diziam: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isto, consultai e falai. Juízes, capítulo 19, versículo 30. A nação, antes apática e dividida, uniu-se em um choque coletivo. De Dan a Berseba, de uma ponta a outra da terra prometida, os filhos de Israel se congregaram como um só homem perante o Senhor, em Mispá, 400.000 homens de guerra que sabiam manejar a espada. Diante daquela imensa assembleia, o levita contou sua história, relatando a perversidade dos homens de Gibeá. Ele, convenientemente, omitiu sua própria covardia. Mas a atrocidade cometida era inegável. A indignação se transformou em uma resolução unânime. O mal precisava ser purgado de Israel. Ninguém retornaria à sua tenda ou à sua casa até que a justiça fosse feita. As tribos de Israel, então, enviaram mensageiros por toda a tribo de Benjamim, com um ultimato claro e justo. Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora, aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Juízes, capítulo 20, versículos 12 e 13. Era uma chance para a tribo de Benjamim se redimir, de se unir ao resto de Israel na punição do pecado e na restauração da santidade da nação. Mas a resposta de Benjamim foi tão chocante quanto o crime original. Eles se recusaram a entregar seus irmãos pecadores. O orgulho tribal, a lealdade distorcida e a soberba falaram mais alto que a justiça de Deus. O que leva uma comunidade inteira a defender e se tornar cúmplice de um pecado tão hediondo a ponto de iniciar uma guerra contra seu próprio povo. Em vez de entregar os culpados, os benjamitas reuniram seus próprios exércitos das suas cidades em Gibeá para saírem à peleja contra os filhos de Israel. 26.000 homens que arrancavam da espada, além dos 700 homens escolhidos de Gibeá, canhotos que atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. A sorte estava lançada. Uma tragédia local estava prestes a se tornar uma guerra civil catastrófica. As 11 tribos de Israel subiram a Betel, a casa de Deus, para consultar o Senhor. Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá subirá primeiro. Com a aparente sanção divina, os israelitas avançaram confiantes para a batalha. Mas o que aconteceu foi uma derrota humilhante. 22.000 homens de Israel caíram mortos naquele primeiro dia. Perplexos e em prantos, eles voltaram a chorar perante o Senhor até a tarde e novamente consultaram. Tornaremos a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? E o Senhor disse:
Subi contra ele. Juízes, capítulo 20, versículo 23. No segundo dia, eles atacaram novamente. E novamente a tragédia se repetiu. A tribo de Benjamim os derrotou mais uma vez, ceifando a vida de outros 18.000 homens de Israel. Imagine o desespero, 40.000 mortos, 2 derrotas esmagadoras. Eles estavam lutando por uma causa justa contra um pecado abominável e com a permissão expressa de Deus. E ainda assim estavam sendo massacrados. Como isso podia ser possível? A confusão e a angústia devem ter sido insuportáveis. O que Deus estava tentando lhes ensinar através daquelas derrotas dolorosas. A nação inteira agora chorava diante do altar, jejuando, oferecendo holocaustos e ofertas pacíficas, buscando desesperadamente uma resposta que ainda não haviam compreendido. Humilhados, de joelhos, os filhos de Israel finalmente compreenderam. Não bastava lutar por uma causa justa, era preciso ter um coração justo. Todos eles subiram a Betel, a casa de Deus, e ali permaneceram perante o Senhor, chorando, jejuando e oferecendo sacrifícios. Sua abordagem agora não era de confiança em seu próprio poderio militar, mas de total dependência. Eles perguntaram pela terceira vez: tornaremos a sair a peleja contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? E desta vez, a resposta do Senhor veio com uma promessa: subi, porque amanhã vós entregarei na vossa mão. Juízes, capítulo 20, versículo 28. Com uma nova estratégia e a garantia divina, a batalha recomeçou. Israel preparou uma emboscada e os benjamitas, cegos pela arrogância de suas vitórias anteriores, foram atraídos para fora de sua cidade. A batalha foi feroz, mas desta vez a mão do Senhor estava com Israel. A tribo de Benjamim foi esmagada. 25.000 de seus homens de guerra caíram, e suas cidades foram consumidas pelo fogo. O juízo fora executado, mas a um custo terrível. A vitória teve o gosto amargo da perda. O povo veio a Betel, levantou a voz e chorou amargamente diante de Deus. Ó Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? Juízes, capítulo 21, versículo 3. Eles haviam jurado solenemente não dar suas filhas em casamento aos benjamitas. Agora, apenas 600 homens de Benjamim haviam sobrevivido, refugiados na rocha de Rimom, mas sem esposas. A tribo estava fadada à extinção. Em sua tentativa desesperada de consertar a situação, os filhos de Israel mergulharam ainda mais fundo na escuridão moral, mostrando que ainda não haviam aprendido a lição. Sua primeira solução foi pavorosa. Ao descobrirem que os habitantes de Jabes de Gileade não se juntaram à assembleia, enviaram 12.000 homens para massacrar toda a cidade, homens, mulheres e crianças, poupando apenas 400 moças virgens que foram dadas como esposas aos benjamitas. Um massacre para corrigir um juramento precipitado. Mas ainda faltavam 200 esposas. E a segunda solução foi igualmente perversa. Eles disseram aos benjamitas restantes: ide e pondei-vos de emboscada nas vinhas, e olhai, e eis aí as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher, e idei-vos à terra de Benjamim. Juízes, capítulo 21, versículos 20 a 21. Eles arquitetaram o sequestro e o casamento forçado de suas próprias filhas para contornar seu juramento. E assim termina o livro de Juízes, não com uma restauração gloriosa, mas com uma solução improvisada, corrupta e violenta. A última frase do livro é o diagnóstico final e aterrorizante de toda aquela era, a chave para entender esta história. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Esta história, em sua brutalidade, não está na Bíblia para nos dar um modelo de comportamento,
mas para nos mostrar um diagnóstico preciso do coração humano abandonado a si mesmo. Este é o segredo, a revelação impactante quando Deus não é o rei. Quando não há uma autoridade moral absoluta, a sociedade entra em uma espiral de pecado. Um ato de luxúria e violência levou a um assassinato, que levou a um encobrimento tribal, que levou a uma guerra civil, que levou a um massacre e a um sequestro em massa. O mal, quando não confrontado pela verdadeira justiça, apenas gera mais mal. Ela nos ensina sobre o perigo mortal do relativismo, de quando cada um faz o que parece reto aos seus próprios olhos. Essa filosofia, tão popular hoje, não leva à liberdade, mas à anarquia, à violência e à desintegração de todos os valores sagrados, como a vida, a honra e a família. E, finalmente, esta narrativa sombria grita pela necessidade de um rei justo, santo e misericordioso, que não apenas governe, mas que transforme o coração de seu povo. Toda a escuridão de Juízes serve para criar em nós um anseio profundo por um Salvador. Ela aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, que não veio para nos dar soluções humanas falhas, mas para morrer por nossa depravação e nos dar um novo coração, capaz de fazer o que é reto aos olhos de Deus. Amado irmão, amada irmã, talvez você veja o caos do mundo ou a desordem em sua própria vida e se pergunte onde está a solução. A solução não está em nós mesmos, mas em nos submetermos ao reinado de Jesus. Se você ainda não o conhece como seu Rei e Salvador, convidamos você a fazer isso agora mesmo. Reconheça sua necessidade dele, arrependa-se de seus pecados e entregue a ele o trono do seu coração. Encorajamos você a procurar uma igreja, uma comunidade de fé, onde Cristo é honrado como Rei. Ali você encontrará força, direção e a comunhão necessária para viver não mais segundo o que parece reto aos seus olhos, mas segundo a vontade perfeita de Deus. Agradecemos por sua coragem de explorar conosco esta passagem tão difícil. Se este estudo trouxe luz ao seu entendimento, pedimos que se inscreva no canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Curta este vídeo e compartilhe-o para que mais pessoas possam compreender a profundidade da palavra de Deus. Se você assistiu até aqui, comente: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Que o Senhor Jesus, nosso justo Rei, reine em sua vida, trazendo paz, ordem e esperança, hoje e para sempre. Amém.